Hoje iremos aprender sobre progressão aritmética. Nós iremos aprender fórmulas, faremos alguns exercícios de fixação e posteriormente faremos algumas questões de concurso. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que saber é sobre a fórmula. A primeira fórmula que a gente tem que saber é a do termo geral do APA. Então essa fórmula é exatamente AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Mas o que seria o nosso N? O nosso N nada mais é o termo que a gente quer achar. Por exemplo, se eu quero achar o nosso A5, o nosso N então seria 5. Se a gente quer achar o nosso termo sexto, o nosso N seria igual a 6, e assim sucessivamente. O que seria então a razão? Pense o seguinte, pense no exemplo a seguir. A gente sabe que o nosso 2 é o A1. O que é o A1? O A1 sempre é o primeiro termo da PA. E os posteriores vai ser A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Perceba que do 2 para o 4, ele pulou 2. Do 4 para o 6 pulou 2. Do 6 para o 8 pulou 2. Do 8 para o 10 pulou 2. Ou seja, ele se repete exatamente essa constante de 2 a cada número nessa sequência. Então a razão vai ser exatamente 2. Perceba que o 4 é o nosso A2, o 6 é o nosso A3, o 8 é o nosso A4, o 10 é o nosso A5. Vamos dizer que a gente não soubesse o nosso A5. O que a gente faria? A gente botaria na fórmula geral, que é essa fórmula aqui. Vamos lá então. A gente sabe que o N é exatamente o 5. Sabe que o A1 a gente já descobriu que é o nosso primeiro termo da sequência, que é 2. Mais N a gente sabe que é 5. 5 menos 1 é 4. E a gente já descobriu que a razão é 2. Logo, o nosso A5 vai ser igual a 2 mais 8, que é igual a 10. Perceberam? Então, a gente poderia achar qualquer termo dessa sequência só fazendo exatamente pela fórmula. Vamos dar outro exemplo. Vamos tentar achar agora o A6. Ou o A66. Vamos botar o A66, que a gente não saberia. Teria que fazer um por um. Vamos lá. A66 seria então A1, que é exatamente 2, mais N menos 1, 66 menos 1, que é 65, vezes R, que é 2. Então, nosso A66 seria 2, mais 65 vezes 2, que é 130. Logo, nosso A66 seria 132. Percebeu que eu posso achar qualquer termo exatamente usando essa fórmula? Isso facilitou muito a vida da gente. Então, vamos fazer um exercício de fixação agora. Exercício de fixação. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidos 33.000 passagens, em fevereiro 34.500, em março 36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas pessoas foram vendidas por essa empresa em julho? Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Vamos lá. Primeiro a gente tem que saber a sequência. A gente sabe que 33.000 é o nosso A1, porque é janeiro. A gente sabe que o nosso A2 é 34.500. E nós sabemos que o nosso A3 é o 36.000. E o julho? O julho seria qual seria o nosso termo? Pense o seguinte: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ou seja, julho seria o nosso sétimo mês, ou seja, o nosso sétimo termo. Então, ele estaria tentando achar o nosso A7. Então, vamos lá. A gente botou em ordem 33.000, 34.500, 36.000. Achamos a razão, que como vocês podem ver, é exatamente 1.500 que ele pula. Sempre ele pula 1.500, ou seja, a nossa razão. E aí a gente teria que achar o nosso A7, que era o mês de julho. E fazendo o cálculo, a gente acharia que o A1, que a gente viu que janeiro é 33.000, mais 7 menos 1, vezes 1.500. Logo, o nosso A7 seria igual a 42.000. Então, nossa resposta certa seria a nossa letra D. Vamos para a próxima fórmula que vocês precisam saber. A próxima fórmula é sobre a soma total da PA. O que é a soma total da PA? Por exemplo, eu tenho N termos, como a gente tem aqui do lado. 2, 4, 6, 8, 10. E aí a pessoa queria saber, então, qual é a soma desses números aqui, total.
E aí descobriram essa fórmula aqui, que é a soma do n termos, que é igual a n vezes o nosso primeiro termo, mais a n, que seria o nosso último termo, dividido por 2. Vamos lá. Perceba que o S5 dessa PA aqui, dessa soma total, seria igual então a 5 vezes A1. A1 seria o nosso 2 e o nosso A5 seria o nosso 10. Logo, nós encontraríamos a resposta que daria 30. Então vamos para uma questão de fixação. Um ciclista percorre 15 km na primeira hora de uma corrida. Na segunda hora de corrida, seu rendimento cai e ele só consegue percorrer 13 km. E na hora seguinte, 11 km. Continuando nessa sequência, quantos quilômetros ele conseguirá percorrer nas 6 horas de prova? Perceba que nosso 15 km é o nosso A1. Logo depois ele conseguiu só 13 km, que seria o nosso A2. E depois só 11 km, que seria o nosso A3. Ele quer saber exatamente a soma dos termos, que seria 6. A soma até o termo 6, entendeu? Então, primeiro a gente teria que achar a razão e achar o nosso A6, que nesse caso seria razão igual a menos 2. E pela fórmula geral, a gente acharia que o A6 é igual a 5. Agora, usando a fórmula da soma dos termos, substituindo o S6, a gente acharia que o S6 é igual a 60. Ou seja, do A1 até o A6, se a gente contasse cada número que tem A1, A2, mais A3, mais A4, mais A5, mais A6, ele daria exatamente 60. Vamos agora para 3 resoluções de progressão aritmética de concurso. E do Enem também. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1. Então, João fez reparos nos andares 1, 3, 5 e 7. E Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente de 3 em 3 andares. Lembrando que o primeiro é de 2 e 2 andares, como a gente vê aqui que é a razão, ó, de 2, 2 e 2. E aqui sempre de 3, 3 e 3. Conscientemente terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obra informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, exatamente 20 andares, foram realizados reparos na parte hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Perceba que, para acontecer um reparo na parte elétrica e na parte hidráulica, os dois teriam que ter feito a reforma no mesmo andar. E perceba que ele fala que eles terminaram seus trabalhos no último andar. Ou seja, eles se viram no último andar. Estavam trabalhando no último andar. Então, aqui é muito fácil. A gente teria que achar a razão. Qual é a razão? Perceba que João fez no primeiro andar e Pedro também fez no primeiro andar. João fez no sétimo e Pedro também fez no sétimo. Ou seja, a cada 6 andares, eles faziam os serviços juntos. E se encontraram depois de 20 andares, eles se encontraram para ser o último andar do edifício. Logo, a gente sabe que o A1 é igual a 1. E ele quer saber o AN. O AN é o quê? 20. Porque eles se encontraram em 20 andares. Então, a 20 vai ser igual a 1, que é 1, mais N menos 1, que é 20 menos 1, 19, vezes exatamente o quê? O 6, que é a nossa razão. Logo, a 20 vai ser igual a 1, mais 9 vezes 6, 54, 6 vezes 1, 6, mais 1, 100. Então, dá 114, né? Então, nosso A20 vai ser 115. Então, nossa resposta certa seria a letra D. Vamos para a próxima questão. Unicamp, 2015. Se A1, A2 até A13 é uma progressão aritmética, cuja soma dos termos é igual a 78, então A7 é igual a quanto? Perceba que A7, pela fórmula geral, é A1 mais 6R. Certo? E perceba que ele nos deu a soma dos termos, que é o nosso SN. SN é igual a N
vezes A1 mais AN dividido por 2. O SN ele já nos deu que é 78, a gente substitui. O N a gente sabe que é 13, porque é o último termo da nossa PA. O A1 a gente não sabe o A1. E a gente sabe o último termo, que é A13. Isso dividido por 2. 78 vezes 2, fazendo cruzadinho, 78 vezes 2, a gente vai ter então 8 vezes 2 dá 16. 7 vezes 2 dá 14, mais 1, 156 é igual a 13 vezes A1 mais A13. Dá para dividir? Vamos ver, 156 dividido por 13. Dá 1, sobra 2, dá 6, dá 2. Então dá 12. 12 é igual a 1 mais A13. E A13, substituindo na fórmula geral, a gente tem que A13 é igual a 1 mais 12R. Logo, 12 é igual a 1 mais A1, 2A1, mais 12R. Dá para dividir por 2? Dá. Então, 6 é igual a 1 mais 6R. E olha, A1 mais 6R é exatamente o nosso A7. Logo, a nossa resposta seria letra A, 6. Vamos para a próxima questão. AFA. Em um pentágono, os ângulos internos estão em progressão aritmética. Qual o terceiro termo em graus dessa progressão? Os ângulos externos estão em progressão aritmética. Qual o terceiro termo em graus dessa progressão? Bom, vamos lá. O pentágono, a gente sabe que os ângulos internos do pentágono, ele tem que dar 540. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 540. Então, 540 vai ser igual a 1 mais o A5, porque é um pentágono, ou seja, tem 5 lados, vezes 5, dividido por 2. 540 vezes 2 dá 1080. 5 vezes A1 mais A5. 1080 dá para dividir por 5? Vamos ver. Dá 2, dá 0, desce 8, 0. 80 dividido por 5 vai dar 16, né? 216. Exatamente, 216. Então, 216 é igual a 1 mais A5. Substituindo A5 pela fórmula geral do A5, nós teremos então A1 mais A1 mais 4R. E ele quer o terceiro termo. O terceiro termo na fórmula geral é A1 mais 2R. Ele quer achar exatamente esse terceiro termo. Então, 216 é igual a 2A1 mais 4R. Dá para dividir por 2? Dá. Isso aqui vai dar 108 é igual a 1 mais 2R. Logo, o nosso A3 é igual a 108. Nossa resposta, então, letra B. Perceberam que as questões são bem simples. Elas pedem sempre para a gente substituir o A5, o A6, o A7 pela fórmula geral e jogar na soma dos termos da PA. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Valeu!